Bom dia a todos, a paz do Senhor para os irmãos. Bom dia a todos, a paz do Senhor para os irmãos. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre os israelitas. Logo que Saul assumiu o trono, ele andou desprezando alguns, e o pessoal lá de Jabes, Jabes Gileade, procurou um homem chamado Naás, um amonita, e pediu que ele, está em 1 Samuel capítulo 11, pediu que ele fosse ser o chefe deles, e nós te serviremos, nós vamos te servir. E a palavra de Deus diz que o Naás, ele exigiu do povo que ele até ajudaria o povo, ele ficaria do lado do povo, ele ia ajudar o povo, só que o povo precisava arrancar o olho direito para que ele pudesse ser chefe deles. Então, quando nós observamos essa passagem de Naás, nós vemos que o inimigo, a primeira coisa que o inimigo quer fazer conosco é tirar a nossa visão. Furando o olho direito, ele estava exigindo do pessoal que eles não podiam mais atirar com arco e flecha, não podiam usar mais arma de pontaria. Por quê? Porque o olho direito é exatamente o olho da mira. E era todos os homens de Israel tinham que fazer isso. Tinha que furar o olho, perder o olho direito para poder ser governado por aquele homem. E quando o Saul soube disso, se revoltou e foi lá e resolveu o problema. Mas essa história para hoje, irmãos, nós vemos que o inimigo, o que ele quer é nos cegar. Ele nos cegando, tirando de nós o nosso poder de fogo, o nosso poder de luta. É isso que o inimigo quer fazer. E muitas pessoas, irmãos, perdem a visão completamente. Por quê? Porque é nessa área em que o inimigo vai tentar derrubar você. É nessa área que ele vai tentar te derrubar. Por quê? Porque o inimigo, primeiro ele vai nas partes vulneráveis do ser humano. Então ele vai nas partes vulneráveis, ele procura saber qual é o teu ponto fraco. O teu ponto fraco é aí que ele investe, é aí que ele vai. Ele não vai te oferecer nada, se você tiver com o corpo fortalecido. Não. Então o inimigo, ele é paciente, ele fica ali devagarzinho, tramando, até descobrir qual é o teu ponto fraco. Quando ele descobre o teu ponto fraco, aí ele te desarma e tenta ganhar a batalha. O povo de Israel estava se sentindo abandonado por Saul. Saul era rei, mas Saul estava, como diz a história, estava vacilando. E o pessoal se sentiu abandonado. Eles queriam um líder, eles queriam alguém que liderasse eles. Porque, por incrível que pareça, o ser humano não sabe fazer nada sem liderança. Sem liderança, irmão, é como ovelha sem pastor. Tem que ter alguém para liderar, tem que ter alguém para poder abrir o entendimento, para ensinar as verdades, para abrir a mente das pessoas. Quando Jesus perguntou para aqueles discípulos que o abandonaram, aliás, frutificaram, porque quando Jesus fez o discurso de que ele seria, a sua carne era comida e o seu sangue era bebida, muitos não aguentaram aquele discurso, mano. Muitos não aceitaram aquela palavra. Então disseram, foram lá para o lado material.
comer a carne, beber o sangue. Ah, não, que é isso, eu não vou mais, vou embora, não vou ficar aqui não. Então Jesus chega por discípulos, quando Jesus olha, ele vê que está abandonado por aqueles 70 discípulos, só está os 12 ali. Aí ele diz assim, não quereis vós também ir? E a resposta de Pedro é a seguinte, para quem iremos nós? Nós vemos às vezes pregadores dizer assim, e Jesus olhou e viu que os discípulos estavam ali, os outros tinham ido embora, ele disse, para vocês não querem ir também? Aí eles disseram, para onde iremos nós? Mas não foi para onde iremos nós que Jesus falou, que eles falaram para Jesus. Eles falaram, para quem iremos nós? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles precisavam de um mestre. Pedro disse, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Quer dizer, nós precisamos de um líder, nós precisamos de uma liderança, nós precisamos de alguém que nos guie, nós precisamos de alguém que dê exemplo, nós precisamos de alguém que caminhe e nos mostre o caminho. É o que nós precisamos. Então, para quem nós iremos? Não vamos para canto nenhum. Só tu tem palavra de vida eterna. Só as tuas palavras, Senhor, que nós vimos nela, nós vemos nela futuro, nós vemos nela vida. Nós não vamos seguir um Deus falso. Não vamos adorar um Deus falso, um Deus de mentira, não. A prova, irmão, é que nós cremos tanto em Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro, é que o pessoal tem, quando perde alguma coisa assim, o pessoal diz assim, Deus, pede para São Longuinho e dá 3 pulinhos para você encontrar. Não adianta você falar isso para um crente. Não adianta. Ele vai dizer, não, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque a nossa fé, irmão, ela está diretamente ligada a Jesus Cristo. Nós não temos outro Deus. E Deus sabe disso, irmão, porque Ele conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso íntimo. Então a nossa fé, ela está ligada a Jesus Cristo. E não adianta, porque não adianta o inimigo querer dizer o contrário, porque Deus sabe do nosso coração. Ele sabe que a nossa fé está nele, está unicamente nele. Quando nós falamos de Deus, nós estamos pensando no único Deus verdadeiro que criou tudo. Nós não estamos falando numa imagem de escultura. Não estamos falando numa imagem de escultura. Por quê? Porque Ele sabe, Ele conhece os nossos pensamentos e sabe que nós não buscamos a outro Deus fora Ele. Então não precisa a gente se preocupar. Não precisa. Sabemos que temos um Deus a nosso favor, que temos um Deus que nos guarda, que temos um Deus que nos dá o mantimento, que um Deus é Jeová Jiré, é o Deus provedor, aquele Deus que lá no deserto fez cair o maná, aquele Deus que lá no deserto deu água para o povo, porque a pedra era Cristo e ela acompanhava o povo no deserto. Está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 10. Então, irmão, nós temos que entender que as coisas de Deus, não podem ser de maneira nenhuma misturada. Então, aquele homem queria que doasse o olho direito. A pessoa, que vergonha, por quê? E ele falou, é para vocês poderem ter um opróbrio, ter algo do que se envergonhar, para poder ter algo do que se envergonhar. Isso foi aceito? De maneira nenhuma. Quando Saul soube daquilo que tinham ido pedir para aquele homem ser o defensor deles, ele se magoou e foi lá e resolveu o problema. Então, irmão, nós precisamos ter consciência do que servimos e a quem servimos. Nós servimos a um Deus vivo, único, que criou céu e terra. Não adianta, irmão, não adianta. Uma vez eu sou um cara que não é para me gabar, dizer, porque eu sou tal. Não é isso. Mas Deus sabe do meu coração. Uma vez, eu disse assim, mas que dificuldade para conseguir isso, que dificuldade para mim poder conseguir isso. Quem sabe, o pessoal diz que São Judas é o santo das causas impossíveis. Eu pensando comigo, né?
Aí eu falei, será que é mesmo? Irmão, bateu no meu coração na mesma hora. Bateu aquilo lá. Como que eu vou dizer isso se eu não creio nele? Se eu não creio. Se eu não creio, não adianta, irmão, meu coração, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu só creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então você pode estar passando por uma dificuldade, você pode estar passando por um problema, mas problemas, irmão, passam. Como ele vem, eles passam. Mas Jesus, ele permanece para sempre. Jesus Cristo, ele permanece para sempre. E é a ele que devemos louvar, é ele que devemos adorar. Porque só ele é digno de toda honra e de toda glória. Por isso, não se desanime se você estiver passando por um problema difícil. Não se desanime. Creia somente que tudo isso vai passar. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos possa guardar com a sua poderosa mão. Amém.